A paz de Cristo, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui à pré-aula da lição 5 na classe dos adolescentes. Sou o professor Denis Pereira, é um prazer recebê-los por aqui semanalmente. Temos as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Se você não estiver inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe o comentário, que é muito importante para nós. Seu comentário vale ouro. Também na descrição dos vídeos tem todas as nossas redes sociais. Viajamos ministrando a palavra de Deus e será um prazer atender a sua igreja, pregando a palavra de Deus, palestrando para pais e filhos, palestrando para casais, ou também treinamento para líderes ou treinamento para professores da escola dominical. Será um prazer servir a sua igreja. Dá uma olhadinha aqui na descrição, tem meu Instagram e tem alguns trechos de ministrações por aqui também. Na descrição, o primeiro link, você não pode esquecer e nem perder a oportunidade de adquirir o treinamento Transforme Suas Aulas. Nesse treinamento você aprenderá a preparar uma aula, a planejar uma aula, a aplicar uma aula, que é ajudar o aluno a colocar em prática o que aprende na sala de aula no dia a dia. Não adianta cobrar o aluno e falar para ele, não adianta você vir na aula, aprender e não praticar no dia a dia, não mudar de atitude. Então, o professor precisa ajudar o aluno de maneira prática, como que ele coloca em prática no dia a dia o que aprende na sala de aula. Isso se chama aplicação da aula. Como na pregação também. A pregação é leitura, explicação e aplicação. A aplicação nada mais é do que o ponto culminante da pregação ou da aula da escola dominical, que é quando você ajuda a pessoa a colocar em prática aquilo que ela aprende. Você vai aprender também métodos de aprendizado diferenciado, porque na mesma sala você tem alunos que aprendem ouvindo, outros aprendem repetindo, outros aprendem anotando e outros ainda aprendem discutindo. Ou seja, você será um professor muito mais qualificado para os seus alunos. Você ama seu ministério? Seja o primeiro a investir. 70% de desconto no lançamento. Adquira já o seu treinamento, Transforme Suas Aulas. Com isso você mostra apoio ao nosso trabalho. Você nos ajuda muito adquirindo esse material também. E lembrando que todo sábado às 9 da manhã tem Fala de Não Podcast por aqui no canal. Muito bem, a lição 5 na classe dos pré-adolescentes vai trazer o tema o valor da honestidade. O valor da honestidade. O texto destacado está em 1 João 2,6. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Tá? Deve viver como Jesus Cristo viveu. Bom, nós vamos ver aqui hoje então que a honestidade ela é uma das marcas do caráter cristão, né? De quem a gente é. Nós vivemos numa cultura e num país onde tem um ditado que diz que o mundo é dos mais espertos, né? E o brasileiro é conhecido no mundo todo como um povo que gosta de tirar vantagem. Muito da esperteza brasileira não passa de falta de honestidade, tá? Então a gente precisa olhar isso, porque nós vivemos acima da cultura. Nós vivemos a cultura bíblica, certo? Mas afinal de contas, tópico 1. O que significa ser honesto? Honesto é a característica do que é decente, do que tem pureza e é moralmente repreensível, tá? Então, o que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que ela não pode ser repreendida, que ela não precisa ser corrigida, não porque não erre, mas ela evita errar. E quando erra, eu costumo dizer assim, que é aquela pessoa que não deixa pontas soltas. É aquela pessoa que evita o erro e quando erra, porque o pecado está em nós, mas ela vai lá e conserta o erro, ela assume o erro, ela confessa o erro, tá? Bom, a Bíblia conta a história de Jefté, filho primogênito de Gileade. Ele era honesto, mas foi rejeitado por seus irmãos. Após ser expulso, Jefté foi morar em Tobi e convivia com homens levianos, tá? E Jefté é um bom exemplo para mostrar para nós que ele influenciou os homens levianos a se tornarem pessoas de boa índole e pessoas respeitadas, tá? Então a honestidade de Jefté fez aqueles homens acreditarem que valia a pena ser honesto, tá? Então, quando nós como cristãos agimos de forma honesta, nós influenciamos os outros a serem honestos também. Nós não podemos
Ah, eu estou num ambiente de desonestidade, os meus amigos mentem, os meus amigos enganam os pais e você vai enganar também? Não. Você tem que mostrar com o seu comportamento que você vai agir diferente. E é aí, neste ambiente, que você vai revelar o quê? O caráter de Cristo. Então nós precisamos, enquanto professores, ensinar os nossos alunos que hoje eles estão inseridos em um contexto onde até a honestidade, muitas vezes, ela não é vista com bons olhos. Ser honesto, muitas vezes, é alvo de chacota. Mas é isso que é ser diferente. Isso que é fazer a diferença. Isso que é andar na contramão do mundo. Não é? Então, muitas vezes é necessário andar com pessoas desonestas. Mas isso não significa que você vai se deixar influenciar pela desonestidade deles. É eles que devem ser influenciados pela sua honestidade. Afinal de contas, nós somos chamados para sermos luz em meio às trevas, certo? A Bíblia destaca que há uma recompensa para aqueles que praticam honestidade. Pelo contrário, os desonestos serão apanhados em sua própria armadilha ou nas armadilhas de suas palavras. Tá? Então, o coração dos irmãos de Jefté, por exemplo, estava apegado às riquezas, de tal forma que resolveram excluir o próprio irmão da herança. Mas Deus honrou Jefté, não é? Honrou a honestidade de Jefté, a ponto de que o nome de Jefté entrou para os heróis da fé. Então, Jefté é um grande exemplo que é possível viver e, na verdade, não tem como a gente pensar num lugar onde não há desonestidade, certo? Mas não é o lugar, é a presença que carregamos. Não é o lugar, são as escolhas que nós fazemos. Então, ser honesto no meio dos honestos, não há nenhuma novidade nisso. Mas nós somos chamados para ser honestos no meio dos desonestos. Isso é fazer a diferença. É se manter limpo no meio da sujeira. Os professores aqui, coloca aí no YouTube assim, ó, a graça da garça. A arte de andar em meio à lama e não se sujar. Nós temos exemplos disso. Daniel na Babilônia, José no Egito, Jefté, tá certo? É isso que é ser honesto. A nossa honestidade, ela aflora no ambiente de desonestidade. Ou seja, ser honesto é uma escolha. Não é simplesmente algo que se recebe, é uma escolha diária, tá? Vale aqui o professor, de repente, colocar aí um exemplo também de história de vida, de alguma coisa que ele viveu, foi honesto e tal. Jefté prometeu a Deus que aquilo que encontrasse saindo de sua casa após ser vitorioso na batalha, seria sacrificado a Deus. Jefté venceu a batalha e quando chegou em casa encontrou sua filha. A Bíblia não dá detalhes, mas afirma que Jefté cumpriu o que havia prometido a Deus. Como Deus não aceita sacrifício humano, daquele dia em diante, a filha de Jefté dedicou sua vida para o serviço de Deus. Tá? Então Jefté não matou a sua filha. Tá? Provavelmente ela não se casou. Ela se tornou, como se pode chamar aí no caso dos homens, né, que são os eunucos, ela se tornou uma moça que a sua vida foi dedicada totalmente à obra de Deus, sem se casar. Lição muito abençoada, viu? Muito linda essa lição. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário que é importante para nós. Para você ter uma ideia, eu estou gravando esta aula de dentro de um veículo. Na empresa que eu trabalho, estou no horário de almoço e eu estou aqui dentro do veículo, porque eu tenho um compromisso com vocês. Então, por favor, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe seu comentário que é importante para nós e adquira o treinamento Transforme Suas Aulas. Muitos professores já estão adquirindo e logo eu vou mandar aí uns testemunhos para vocês. Tópico 2. Jesus ensinou o valor da honestidade. O maior exemplo da honestidade na Bíblia é do Senhor Jesus. Ninguém foi mais honesto do que ele, mesmo assim. Ele sofreu muita injustiça. Então, honestidade, anote aí, honestidade não é sobre o que os outros fazem para nós. Honestidade é sobre nossas escolhas. Honestidade não é sobre o que os outros fazem ao nosso redor, mas é o que nós fazemos, é como nós nos comportamos, é como nós decidimos viver em honestidade no ambiente de desonestidade. A desonestidade do entorno não justifica que a gente pratica a desonestidade. A desonestidade que envolve o mundo, que envolve a terra, que envolve amigos, não justifica que a gente seja desonesto. Durante o tempo em que esteve neste mundo, Jesus mostrou com o próprio exemplo de vida que ser honesto é confiar na bondade de Deus. Quem segue a Jesus sente-se satisfeito e feliz
independente do que aconteça. Os que confiam no Senhor não precisam viver trapaceando o seu próximo, pois sabem que a recompensa vem das mãos de Deus. Tá? Então, a desonestidade ela envolve trapaça, mentira, engano, inveja, não é? Mas não adianta. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então, quem planta a desonestidade pode até por um tempo parecer que está levando vantagem, né? Mas, no final, não é bem assim que funciona, tá? Então, cada um dará conta de tudo que faz. Então, ser desonesto é enganar os outros, não é? É levar vantagem em cima da tristeza do outro, em cima do prejuízo do outro, tá? E com certeza não é uma atitude correta de alguém que segue a Jesus. Tópico 2 aqui, ponto B, Nicodemos foi um líder religioso que foi intrigado com a sabedoria de Jesus. Ele convivia com fariseus e religiosos que preservavam a aparência de honestidade, mas as suas práticas mostravam o contrário. Eles eram hipócritas. Na noite em que se encontrou com Jesus, Nicodemos aprendeu que é necessário nascer de novo. Não basta ter nome de quem conhece muito das Escrituras, porém vive distante da prática de seus ensinamentos. Seguir o exemplo de Cristo é mostrar às pessoas que existe sim a possibilidade de ver uma nova vida e ter um novo caráter, não é? Então, quando nós, num ambiente de desonestidade, somos honestos em pequenas coisas, tá? Então, por exemplo, esses dias eu fui no mercado, fiz uma compra, faltou R$1. Sabe quando falta R$1 e você está com uma nota de 50? Eu falei para a moça, no carro eu tenho uma moeda de R$1, sabe? Mas na minha caminhada para lá, eu pensei assim, eu acho que ela nem vai esquentar a cabeça com esse R$1, né? Posso voltar depois. Quanta gente chega lá, fala e não volta. Pensamentos. Peguei a moeda de R$1 e voltei. Quando eu voltei, ela estava esperando a moedinha de R$1. Estava esperando. Como eu levei, não tem nenhuma observação, nenhum obrigado, nada. Se eu não levo, você imagina como ia ficar a cabeça dessa moça. Aí, ó, o pastor falou que ia trazer a moeda de R$1 e não trouxe, tá vendo? Esses crentes são todos iguais. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a nossa honestidade influencia e a desonestidade, ela provoca uma blasfêmia contra a igreja de Cristo, ela provoca palavras e atitudes negativas contra a igreja. Então, como cristão, nós representamos a igreja de Cristo, seja o pastor, seja quem for, o professor, não importa. Se você carrega em si a marca de Cristo e que você pertence à igreja de Cristo, suas atitudes, ainda que individuais, refletem na igreja como um todo. Então, nós temos que ter muito cuidado. Então, quando nós somos honestos, a imagem que as pessoas têm da igreja como toda de honestidade, né? Podemos usar aqui exemplos de antigamente, quando os pais falavam para os filhos, né? Ó, vai lá na venda e traz 1 litro de leite, um pacote de pão, traz manteiga e traz óleo também e diga para o dono da venda que é para o seu pai. E a criança podia ir tranquilamente, chegava lá, chegava no balcão com a cadernetinha e marcava, isso aqui é para o crente, esse aqui é para o pastor, esse aqui é para o irmão, marcava tranquilamente. Nós precisamos viver isso, não é? As pessoas precisam acreditar nas nossas palavras, porque, novamente, o nosso comportamento equivocado, errado, ele reflete na igreja como um todo, não apenas em nós. E ser cristão é assumir uma nova natureza em Cristo. E essa nova natureza é no meio de uma geração que precisa nascer de novo. Então, quem já nasceu deve influenciar esta geração. Até porque aceitar os ensinos de Jesus é mostrar aos outros que é possível ser uma nova criatura. Ninguém fica do mesmo jeito quando nasce de novo. Aquele que mentia não mente mais, o que furtava não furta mais, quem desobedecia aos pais não desobedece mais, quem falava palavrões não fala mais. Então quem conhece a Jesus não vive mais de acordo com as obras da carne. Ele vive de acordo com o fruto do Espírito, o caráter de Cristo, não é? A manifestação, a revelação do caráter de Cristo em nós, não é? Então nós precisamos, nascer de novo significa começar a se comportar de acordo com a nova vida que se assumiu.
Entendeu? Então, esse novo nascimento é que a partir de agora eu vou me comportar de acordo com o novo nascimento, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a nova vida que eu assumi em Cristo. Então, como é que eu paro de mentir? Falando a verdade, ok? Falando a verdade, ou seja, não basta parar de mentir, é preciso parar, é preciso começar a falar a verdade. Como é que eu deixo de desobedecer os pais? Obedecendo os pais. Aliás, à medida que você obedece, diminui a desobediência. À medida que você fala a verdade, diminui a mentira até eliminar, ok? Então, a nova vida, ela vai se sobrepondo à velha vida, à medida que você vai, claro, agindo de acordo com essa nova vida, tá certo? E lembrando que Jesus é a nossa maior referência, e ele se manteve honesto mesmo diante da injustiça. Ele se manteve honesto mesmo sabendo que seria injustiçado. De novo, a injustiça dos outros não justifica a desonestidade de ninguém. José nos ensina isso, Jesus nos ensina isso. Muito bem, tópico 3, é nosso dever fazer o que é correto. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar like no vídeo e deixar seu comentário, que é muito importante para nós. E também adquirir o treinamento Transforme Suas Aulas. Nós estamos aqui dentro de um carro gravando essa aula. Quem sabe um dia, com a sua ajuda e a ajuda de Deus, nós estaremos gravando as nossas aulas, tudo lá no estúdio onde eu faço a transmissão do podcast. Já pensou? Esse é meu sonho. E se você ajudar, cada um ajuda um pouquinho, a gente chega lá. Ó, é nosso dever fazer o que é correto. Tópico 3. A palavra de Deus nos mostra que ser honesto não se trata apenas de uma marca de caráter. Como filho de Deus, como filho de Deus, nascido de novo, temos o dever de mostrar, por meio do testemunho pessoal, que praticar a honestidade é cumprir a palavra de Deus, né? Então, é um dever pessoal. Quando somos honestos, nós estamos testemunhando a palavra de Deus e nós estamos testemunhando a transformação de Deus nas nossas vidas. Há pessoas que encontram muita dificuldade em fazer o que é correto, né? Imagina num ambiente onde todo mundo faz o que é errado e acha que é legal. Elas continuam achando que suas atitudes são normais, mesmo quando estão prejudicando a própria vida, né? Então, quem é desonesto não prejudica só os outros, não. Prejudica a si mesmo também. Precisamos dizer isso, hein? Mas a palavra de Deus nos ensina que quem tem juízo toma cuidado a fim de não se meter em dificuldades, mas o tolo é descuidado e age sem pensar. Agir sem pensar é um perigo para todas as pessoas, tá? Tiago diz que cada um esteja pronto para ouvir, mas demorado para falar e ficar com raiva, ficar irado, tá? Então a gente não pode agir sem pensar. A gente tem que pensar para agir. Algumas pessoas preferem resolver seus problemas sem depender do próximo, ou mesmo de Deus. Dessa forma acabam fazendo escolhas erradas. Ser honesto é desistir de tentar resolver qualquer problema sem a ajuda de Deus. Quem confia em sua própria capacidade geralmente pega o atalho da desonestidade. Aliás, essa lição a gente pode incluir aí o que está na moda, que são estes jogos virtuais, estes jogos online. É pecado jogar estes jogos online? Eu mudaria a pergunta e diria, é honesto? Imagine Jesus entrando numa lotérica, você imagina? Jesus entrando numa lotérica? Interessante que a mesma geração que não vê nada demais em jogar jogos online, jogos de azar, é a mesma geração que fica questionando dízimos e ofertas na igreja. Então pare para pensar, é honesto os jogos de azar? Todo jogo, ele pressupõe o seguinte, que para alguém ganhar, milhares e milhares e milhares estão perdendo. Então para mim não é honesto. Porque a pessoa sabe, quando ela vai jogar, que ela até pode ganhar. Mas que para ela ganhar, ela sabe, ela é consciente que muita gente vai perder. Então, mas é legal, mas é moral, é honesto. Um crente verdadeiramente nascido de novo aposta no azar do outro. Porque o jogo de azar é isso. É você apostar e torcer pelo azar dos outros para que você ganhe, para que você, né? Então, leve essa discussão para a sala de aula porque os jogos online estão em alta.
Os jogos online estão em alta e tem muitos adolescentes jovens jogando. Viu? Então leva essa mentalidade lá para eles. Sabe? Será que um discípulo de Cristo, um servo de Cristo, vai torcer pelo azar do outro? Combina com amor ao próximo, torcer pelo azar do outro. É honesto isso? Jesus faria isso? Eu afirmo que não. Não tem nada de honesto em jogos de azar. Seja na lotérica, sejam virtuais, sejam públicos ou escondidos, não importa. Tá? Não tem nada de honestidade. Tá? E tem muita gente perdendo muito dinheiro, perdendo casa, perdendo família, perdendo muita coisa. Porque ao invés de confiar em Deus, quer confiar na própria sorte. Também é preciso praticar o que é justo para ser honesto. O Senhor espera a justiça e retidão da nossa parte. Ou seja, para ser um cristão autêntico, temos que manter o compromisso de fazer o que é certo, o que é correto. O Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com a oração dos bons. Fazer o que é correto, além de ser gratificante, garante a bênção de Deus na nossa vida. Quem tem feito coisas erradas deve abandonar o erro e, como um bom cristão, começar a fazer o que é justo e agradável ao Senhor. Tá? Então, não basta fazer algo para Deus, é preciso fazer de forma correta. Tá? E nós agradamos a Deus quando nós cumprimos a sua palavra, quando nós fazemos aquilo que é certo, aquilo que é correto, e não quando a gente pratica o errado. Ah, mas tem um monte de gente fazendo. Então, de novo eu quero concluir essa aula dizendo que a desonestidade à nossa volta nunca vai justificar a nossa desonestidade. Aliás, em um mundo tão escuro, não é tão difícil nos tornarmos uma luz. Nem muitos vão entender, mas não é sobre o que o mundo está fazendo, é sobre o nosso compromisso com a palavra de Deus. Eu termino essa aula dizendo a vocês que ensinem aos seus alunos, sabe lá em casa, que eles jamais peguem uma moedinha sequer sem pedir para o pai ou para a mãe. Mesmo que eles não percebam, não pegue. Mesmo que seja daquele cofrinho que fica em cima da mesa, jamais peguem qualquer coisa escondida. Jamais. E se pegaram alguma coisa escondida e deram um balão no pai, na mãe, eles ficaram procurando e você falou, eu não sei de nada, mas foi você. Chega em casa depois da aula, chama pai, chama mãe e diz, olha, aquele dia, aqueles R$10 que vocês ficaram procurando, que estava lá embaixo da toalha da mesa, fui eu que peguei para tomar um sorvete, para levar para a escola, mas eu quero pedir desculpas para vocês. A honestidade alegra o coração. A honestidade alegra a alma dos pais. Então, aprendam a ser honestos dentro de casa, porque quem é honesto dentro de casa, nas coisinhas pequenas, na moeda de 10 centavos, será honesto em qualquer lugar. Mas quem não é honesto dentro de casa, quem dá balão no pai e na mãe, será confiável aonde? Pensa nisso. Forte abraço. Assista, curta, compartilhe. Inscrevam-se no canal. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.